Oi, meu nome é Júlia Meu nome é Lavínia. e a gente vai gravar o primeiro episódio do nosso podcast e esse episódio se trata sobre o Estado de Israel. Eu vou falar sobre a Terra Prometida, que desde quando o Império Romano expulsou os judeus de suas terras, os judeus foram por muito tempo vítimas do antissemitismo. Durante a Idade Média, eles estavam proibidos de adquirir terras em toda a Europa cristã. A partir do século XVI, eles eram segregados em bairros especiais em muitas cidades europeias, cercados de muro e fechados por um tão conhecido como guetos, também usados na Segunda Guerra Mundial. Em 1896, na Europa, surgiu o movimento sionista, com o objetivo de estabelecer uma comunidade autônoma de judeus na Palestina, considerado o berço judaico, mas ocupadas também por árabes palestinos. Em 1918, com o fim da Primeira Guerra Mundial, a Palestina ficou submetida a uma jurisdição britânica por um mandato das Ligas das Nações. Dessa época em diante, os judeus passaram a entrar em quantidades cada vez maiores na Palestina. Essa imigração acabou provocando conflitos entre os judeus e as comunidades árabes da região. Agora eu vou falar sobre a criação do Estado de Israel. O Estado de Israel foi criado em 14 de maio de 1948 em território palestino, com o apoio dos Estados Unidos e pela ONU. A ONU tinha o objetivo de criar uma pátria para os judeus. Israel foi aberto à imigração de judeus de todos os países onde eles estão dispersos, e os que migraram para Israel eram guiados pelo movimento sionista. Então, antes de Israel ser criado, ele já era lugar de grande conflito entre árabe e judeus. Eu vou falar agora sobre a bandeira de Israel. E ela foi criada em 1948, um pouco depois da criação de Israel, no mesmo ano, mas ela foi desenhada em 1891 para ser usada pelo movimento sionista. E no centro da bandeira tem a estrela de Davi, que significa um escudo, uma proteção contra o mal. Agora nós vamos falar das principais guerras que Israel enfrentou. Ocorreu a Primeira Guerra Árabe-Israelense, em 1948, no mesmo ano, e essa primeira guerra árabe-israelense ocorreu porque os árabes não aceitaram a criação de Israel em parte do território palestino. Mas mesmo com muitos conflitos, Israel venceu os árabes e expandiu seus territórios sobre as terras antes ocupadas por palestinos. E agora eu vou falar sobre a Guerra dos 6 Dias. A Guerra dos 6 Dias ocorreu em 1967, quando Israel atacou o Egito, a Síria e a Jordânia, com o objetivo de neutralizar a força aérea egípcia. Com apenas os 6 dias de guerra, Israel venceu esses 3 países inimigos e conquistou a Península do Sinai no Egito, as colinas de Golã na Síria e a Cisjordânia. Agora eu vou falar sobre a Guerra do Yom Kippur, que em 1973 o Egito e a Síria atacam Israel de surpresa no feriado judeu Yom Kippur, Dia do Perdão, para recuperar as áreas perdidas para Israel. Israel reage bombardeando Damasco, a capital da Síria, e o Egito consegue recuperar apenas a área próxima ao Canal de Suez, diferente da Síria, que não recupera nenhuma área. Após o conflito, a OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo, eleva o preço do combustível, o que acaba ocasionando uma crise internacional do petróleo. Agora, de uma forma geral, eu vou falar sobre as intifadas. A primeira intifada foi de 1987 até 1993 e a segunda intifada dos anos 2000 até 2005. As intifadas estão relacionadas no contexto da disputa entre palestinos e israelenses pelo controle da Palestina. Até o começo do século XX, a presença de judeus na Palestina era bastante reduzida, mas, por meio do sionismo, houve um enorme fluxo de imigração judaica para a região. Além disso, os sionistas passaram a adquirir terras na Palestina para que fossem ocupadas por judeus. Agora nós vamos falar sobre a guerra atualmente. Em meio à marca de 50 anos do início da Guerra do Yom Kippur, também conhecida como Guerra do Ramadã pelos árabes, um conflito que deixou profundas marcas e mudou a dinâmica regional. É crucial refletir sobre os eventos que continuam a influenciar o presente e o futuro de Israel e da Palestina. O grupo islâmico armado Hamas surpreendeu Israel em 7 de outubro, com um ataque surpresa que se destacou como um dos mais significativos sofridos pelo país Israel nos últimos anos.
Ao reivindicar essa ofensiva, o Hamas anunciou o início de uma operação com o objetivo de recuperar o território que foi perdido para Israel. Desde então, a fase mais aguda desse conflito deixou muitos mortos, milhares mortos, entre civis e militares, e milhões de pessoas desalojadas e também muitos reféns. Olá, o nosso grupo é a Cauane e a Amanda e nós vamos falar sobre a questão palestina, que é o segundo assunto. Bom, a Palestina é uma área histórica no Oriente Médio, na costa leste do Mar Mediterrâneo. Ela também é chamada de Terra Santa por causa de suas ligações com o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. O nome Palestina continua a ser usado particularmente no contexto da luta por território e pelos direitos políticos dos árabes palestinos desalojados quando foi fundado Israel. Bom, agora nós temos a questão palestina, que é o nome dado ao movimento histórico do povo árabe palestino em prol do estabelecimento de um Estado Nacional da Palestina no Oriente Médio. Esse movimento teve início a partir de 1947, quando uma resolução da ONU determinou a partilha das terras situadas entre o Rio Jordão e o Mar Mediterrâneo e a criação do Estado de Israel. Os palestinos ficaram inicialmente com 45% das áreas, mas foram gradualmente perdendo território. Desde então, os empates entre árabes e israelenses são constantes. Aí nós temos a resistência palestina, que ela foi durante a década de 1950. Essa situação provocou a formação de pequenos grupos guerrilheiros palestinos que atacavam Israel a partir de bases instaladas na Síria, na Jordânia e na faixa de Gaza. Em 64, diversos grupos da resistência palestina se uniram ao Fatah e criaram a Organização para a Libertação da Palestina, que é a OLP. A intensa atividade guerrilheira da OLP foi um dos motivos da Guerra dos 6 Dias em 1967, quando Israel derrotou a Síria, o Egito e a Jordânia, ocupando o Sinai, a Cisjordânia e as colinas de Golã. O Sinai só seria devolvido ao Egito em 82, nos termos dos acordos de Camp David, assinados entre o Egito e Israel em 78 e 79. Bom, aí tivemos a Intifada. A Intifada é o nome que se dá a duas revoltas populares que foram iniciadas pela população palestina contra a ocupação de seus territórios por Israel. Ao todo, os palestinos realizaram duas intifadas, sendo a primeira intifada se estendeu de 87 a 93 e a segunda intifada se estendeu de 2000 a 2005. Agora, nós vamos explicar um pouco sobre a primeira e a segunda. Bom, a primeira intifada está relacionada à insatisfação palestina com a violência israelense e também com a ocupação de territórios habitados pelos palestinos, em especial a faixa de Gaza, a Cisjordânia e Jerusalém Oriental. A revolta, iniciada em 1987, foi uma revolta espontânea que demonstrava a insatisfação palestina em relação ao cenário de opressão dos que viviam nas mãos do governo israelense. Bom, agora a segunda intifada ela foi motivada pela visita de um político israelense, Ariel Sharon, no Monte do Templo, que é um local onde fica a mesquita do Al-Qaeda, local atualmente sagrado para os muçulmanos. A visita do político israelense foi vista como uma provocação e um indicativo de que Israel buscava tomar os territórios sagrados dos árabes muçulmanos. Agora, nós vamos falar um pouco sobre o Estado palestino. O mais importante resultado da Intifada foi a união das facções da OLP em torno da proposta de criação imediata de um Estado palestino autônomo. Assim, 15 de novembro de 1988, o Conselho Nacional Palestino, reunido em Argel, na Argélia, proclamou o Estado da Palestina e declarou aceitar a existência do Estado de Israel na região. Além disso, declarou sua rejeição ao terrorismo e pediu uma solução para o problema dos refugiados de acordo com as leis e práticas internacionais e conforme as resoluções da ONU. A proclamação de 1988, contudo, não criou automaticamente um Estado palestino com territórios definidos. Na verdade, o problema palestino não foi resolvido com a decisão de Argel.
Em setembro de 1993, depois de 2 meses de negociações secretas com a mediação do governo da Noruega, o líder da Autoridade Nacional Palestina assinou em Washington uma declaração de princípios prevendo a autonomia palestina na faixa de Gaza e na cidade de Jericó, na Cisjordânia. No ano seguinte, pelo primeiro acordo de Oslo, teve início a retirada das tropas israelenses dos territórios ocupados. Bom, esse foi o nosso podcast falando e explicando um pouco sobre a questão palestina. Oi, eu sou a Ludmilla. Oi, eu sou a Emily. E nós vamos falar um pouco sobre o Hamas. Lud, o que é o Hamas? Bom, o Hamas é uma organização de teor nacionalista e islamista que surgiu na faixa de Gaza na década de 1980. Essa organização surgiu com o objetivo de engajar-se política e militarmente contra o Estado de Israel. O Hamas é uma das maiores organizações de resistência dos palestinos e possui orientação sunita. Sua atuação entre os palestinos se dá de diferentes formas, pois eles realizam ações sociais que ajudam a população mais carente, mas também tem um braço político responsável por administrar a Palestina e um braço armado que luta contra Israel. Emily, como que surgiu essa organização? Então, o surgimento do Hamas está ligado a vários fatores, incluindo o contexto político, social e religioso na região. Durante a primeira intifada, os palestinos estavam protestando contra a ocupação israelense, buscando autodeterminação e a criação de um Estado palestino. O Hamas, com uma base ideológica islâmica, emergiu como uma resposta a esses eventos, oferecendo resistência armada. Então, o surgimento com o grupo islâmico tem o objetivo a resistir à presença israelense na região e aí mais tarde evoluiu para uma organização política e militar. Lud, como está o Hamas atualmente? Atualmente, o Hamas é a principal organização que atua na defesa da causa palestina e tem forte presença na Autoridade Nacional Palestina, que é a instituição que administra os territórios ocupados pelos palestinos. Em 2006, a população palestina foi à votação para eleger um representante para o seu legislativo e o resultado foi a vitória do Hamas. A relação da população com o Hamas é ambígua, pois esse grupo persegue, prende e tortura opositores. E, além disso, boa parte da população não concorda com as ações militares do Hamas contra Israel. Além de uma força política, o Hamas é uma força militar, pois tem um número expressivo de soldados e um arsenal significativo. Agora nós vamos falar um pouco como está ocorrendo a guerra entre Hamas e Israel. Lud, você pode me dizer como que aconteceu essa guerra? Bom, essa guerra começou no dia 7 de outubro desse ano, 2023. Nesse dia, Israel sofreu um ataque surpresa por cerca de 2.200 foguetes vindos da faixa de Gaza, ou seja, lançados pelo Hamas. Primeiro aconteceram os ataques aéreos e, posteriormente, os terrestres. E Emily, como que essa guerra está desenrolando? Então, terroristas do grupo Hamas fizeram o pior ataque em 50 anos contra o Israel no último dia 7 de novembro. Os extremistas romperam a barreira que separa o território israelense na faixa de Gaza e assassinaram centenas de pessoas de forma indiscriminada. Há brasileiros entre as vítimas. Em resposta, o governo israelense convocou um número de recorde de 30 mil reservistas e mantém bombardeios intensos contra Gaza. Nós vamos recomendar para vocês 2 livros para que vocês entendam melhor do assunto. O primeiro é Hamas, um guia para iniciantes. E o outro é Filho de Hamas. Nós também vamos recomendar uma série e um filme. A série se chama Soda. E o filme se chama Nascido em Gaza. Bom, e esse foi o 6º episódio do nosso podcast. Obrigado por ouvir. Continuando a nossa série de podcasts de guerra no Oriente Médio, nós vamos falar sobre o Hezbollah, que significa Partido de Deus. É um grupo político e paramilitar que atua no Líbano, que surgiu durante a Guerra Civil Libanesa em 1982 por conta da invasão de Israel no sul do país, caçando a OLP,
Organização de Liberdade Palestina. Ele é um grupo que teve origem nessa guerra, eles surgiram durante essa guerra, na verdade, e ele tem atuação no Líbano. Vou falar sobre o objetivo do Hezbollah. Ele tinha como objetivo afastar todas as pessoas estrangeiras do Líbano e assim conseguir sua independência. Ele tinha o Israel como seu maior inimigo. Também vou falar sobre um pouco a ideologia do Hezbollah. No início, eles queriam criar um Estado Islâmico, mas houve uma mudança em 2009, que foi para um partido democrático. Bom, eu sou Matheus e irei falar sobre mais um episódio do Oriente Médio. Eu e João Pedro. Bom, falamos sobre o grupo Fatah, né, que significa aquela palavra Fatah, significa conquista em português. Bom, o Fatah é uma organização política e militar que defende interesse e autonomia do povo palestino. O nome completo do movimento é o Movimento da Libertação Nacional da Palestina. Ele foi fundado em 1959 por Yasser Arafat e outro líder da diáspora palestina. O Fatah é a maior facção da Organização para a Libertação da Palestina, OLP, uma confederação de partidos e grupos que lutam pela causa da Palestina. Bom, o Fatah inicialmente utilizou táticas guerrilheiras para combater a ocupação israelense. Durante a década de 60 e 70, o grupo realizou uma série de ataques contra os israelenses. Bom, em 1988, a ALP, liderada pelo Fatah, declarou a independência do Estado da Palestina, reconhecendo implicitamente Israel. A partir daí, o Fatah começou a envolver mais processos políticos e diplomáticos, buscando uma solução para o conflito da Palestina e Israel. Yasser Arafat, então líder do Fatah e da OLP, foi premiado com o Nobel da Paz em 1994, junto com Israel, em reconhecimento aos esforços de ambos os lados. No entanto, mesmo com esses desenvolvimentos políticos, o Fatah ainda é considerado por alguns países e organizações como um grupo terrorista, devido à sua histórica participação em ações armadas contra os alvos israelenses. Desde então, o Fatah tem sido amplamente envolvido em atividades políticas, buscando a criação de um Estado palestino por meio de negociações diplomáticas e diálogo com Israel e a comunidade internacional. Guerra de Yom Kippur de 1973. Durante essa guerra entre Israel e uma aliança de países árabes liderados pelo Egito e pela Síria, o Fatah apoiou esses países e realizou ataques contra Israel. Intifadas. O Fatah também esteve envolvido nas duas intifadas palestinas, de 1987 a 93 e de 2000 a 2005, que foram levantes populares palestinos contra a ocupação israelense nos territórios palestinos. Conflito atual. O Fatah continua a ser uma das principais facções políticas palestinas envolvidas no conflito israelense-palestino, buscando a criação de um Estado palestino independente e lutando contra a ocupação israelense. Bom, eu irei falar um pouquinho sobre as guerras que o Fatah participou. Bom, teve a Guerra dos 6 Dias, que durante essa guerra entre Israel e outros países árabes vizinhos, como Egito, Jordânia e Síria, o Fatah, juntamente com outros grupos palestinos, participou de confrontos contra as forças israelenses. Também teve a Guerra do Attrition. Após a Guerra dos 6 Dias, o Fatah juntou-se a outros grupos palestinos e árabes na luta contra Israel, desenvolvendo-se operações militares guerrilheiras em ataque na fronteira. Bom, esse foi o nosso episódio. Espero que tenham gostado e valeu. Olá, eu sou a Rafaele e hoje estarei falando sobre mais um episódio sobre a guerra no Oriente Médio. Esse trabalho foi feito durante a aula de História e estaremos comentando sobre o Estado Islâmico. Olá, meu nome é Melissa e hoje vou falar sobre o que é o Estado Islâmico. O Estado Islâmico é um califado com atuação terrorista que controla regiões no Iraque e na Síria. Ele baseia sua ideologia em interpretações radicais de determinados princípios do islamismo. O Estado Islâmico foi criado em 29 de junho de 2014 e espalha o terror sobre a população das regiões que controla, perseguindo minorias e organizando ataques terroristas em outras partes do mundo. Agora eu vou falar sobre como o Estado Islâmico surgiu. O surgimento desse grupo terrorista está diretamente relacionado com a instabilidade gerada pela guerra no Iraque
após a invasão norte-americana em 2003. Esse cenário permitiu que os grupos jihadistas fossem instalados e desenvolvidos livremente nesse país. Entre esses grupos está a Al-Qaeda, que se instalou no Iraque em 2004. Com o início da Guerra Civil Iraquiana em 2006, o grupo rompeu com a Al-Qaeda e concentrou suas atenções no Iraque. A partir da Primavera Árabe e da onda de protestos espalhados pelas nações árabes, o Estado Islâmico viu a oportunidade de instalar-se na Síria e, com o início da Guerra Civil Síria, o grupo passou a atuar tanto nesse país quanto no Iraque. Bom, os objetivos do Estado Islâmico incluem estabelecer um califado global. O que seria um califado? Um califado é um sistema de governo baseado na liderança política e religiosa de um califa, que o califa seria o considerado sucessor do profeta Maomé. E os objetivos também têm impor sua interpretação radical da lei islâmica, promover o jihad e eliminar qualquer forma de governo considerada não islâmica. E bom, esse grupo radical tem se envolvido em diversas ações, incluindo assassinatos em massa, sequestros, ataques terroristas, destruição de patrimônios culturais e tudo mais. E agora, para finalizar, sabendo de tudo isso, é importante que a gente lembre de sempre saber diferenciar o grupo radical do país, ou seja, diferenciar o Estado Islâmico do Islã, já que o país tem sua cultura, sua religiosidade e tudo mais, enquanto o grupo só tem um ideal muito radical. Então, é importante a gente ter na cabeça que nem todo muçulmano ele é terrorista, porque a grande maioria dos muçulmanos eles não concordam, né, com as ações do grupo radical. E foi isso. Beijo.